Bom dia a todos. Quero compartilhar na devocional de hoje um tema chamado No Fundo do Poço. O texto que eu vou usar está com base em Jeremias capítulo 38, verso 6, que diz assim: Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Jeremias enfrentava um grande desafio no seu ministério profético. O exército babilônico já tinha cercado parte do território de Israel. Havia uma parte de Israel que já havia sido levada cativa e a outra parte estava prestes a ser levada. Ninguém gosta de notícia ruim. A questão é que naquele momento, Deus estava usando o profeta Jeremias para alertar o povo, não para desesperar o povo. E quando Jeremias, no capítulo 37, ele ainda está livre, ele tem acesso a qualquer parte do território de Israel. E no versículo 4 do capítulo 37 diz assim: Naquela época Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. No capítulo 37 é um registro que Jeremias ele sai de uma determinada região e vai até uma outra para tratar de assuntos particulares, pessoais. Acontece que parte do exército, da guarda, que já não se dava bem com Jeremias, achou que ele estava desertando, ou seja, ele estava indo para um território além de Israel. E ele não estava. Ele justifica isso. No versículo 14 do capítulo 37, ele diz assim: Isto não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Bom, nesse momento Jeremias é levado até o rei. E o rei dessa época era o rei Zedequias. Versículo 17 do capítulo 37. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: Há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ou seja, tudo que o rei não queria ouvir. Mas o rei, ainda assim, deixou Jeremias ficar no pátio do templo e que os guardas ficassem, inclusive, levando para ele o alimento diário, uma vez que havia falta de pão na cidade já, havia uma escassez. Versículo 21 do capítulo 37 diz assim: Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da Rua dos Padeiros, onde havia o fornecimento de pão da época, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Vem o capítulo 38. E no capítulo 38, Jeremias, ele continua profetizando aquilo que Deus falou para ele. E aí, as autoridades, os guardas da época, estavam falando para Jeremias, que Jeremias, melhor dizendo, ele estava fazendo isso para desencorajar os poucos soldados que havia sobrado. Jeremias não estava desencorajando, Jeremias apenas estava falando da parte do Senhor. Entra aonde eu quero chegar. No versículo 6, Jeremias é jogado numa cisterna. Maldosamente, cruelmente, porque ali na cisterna ele iria morrer de fome. A primeira coisa que eu quero dizer nessa devocional, usando a alegoria, e o que é alegoria? É uma forma de pegar o texto e trazer uma luz, trazer uma comparação. Jeremias ele afunda na lama, ele está num poço. Eu quero usar então a alegoria para dizer para você que está vendo esse vídeo, você também pode estar num poço, assim como Jeremias esteve, numa situação difícil, como tantas outras que nós estamos passando. Mas na lama, ali no poço, não é um lugar que você quer estar, assim como Jeremias também não queria estar. É um lugar onde você está sofrendo, é um lugar onde você pode permanecer ali e vir a morrer. Continuando o texto, eu quero ler o verso 7.
Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Eu também quero continuar usando a alegoria em relação a esse verso 7. Ebed-Meleque era um etíope. Etíope era uma pessoa que veio da África. Ou seja, ele estava servindo ao palácio real. Ele não era um judeu de nascimento, ele não era um hebreu, mas ele estava ali servindo. Note, às vezes nós estamos num poço, como Jeremias esteve, não necessariamente de forma física, mas eu estou falando agora usando a metáfora, e Deus usa pessoas que a gente nem imagina para nos ajudar, ou para nos socorrer, ou para levar ao conhecimento daquele que pode nos ajudar. Isso significa que muitas pessoas podem estar orando por você, e intercedendo pela sua vida, pelo que você está passando, e levando ao rei, nesse caso, a Deus, solicitando súplicas a seu favor. Continuando o texto, o rei, ele encarecidamente, ele se compadece e dá uma ordem para Ebed-Meleque, que Ebed-Meleque a cumpre no verso 11. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Olha só o verso 12. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofadas e cordas. E Jeremias assim fez. Assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Eu quero mais uma vez continuar usando a alegoria. Que interessante. Além de usar pessoas que a gente nem imagina para interceder por nós, essas pessoas, como o caso de Ebed-Meleque, o etíope, ele foi num lugar pegar roupas e trapos velhos, recursos que ninguém usava. Estavam jogados, estavam guardados, sem uso. Você já imaginou como Deus é bom? Você já imaginou que existem recursos que Deus pode estar trazendo à sua vida, usando pessoas que você nem imagina, para poder tirar você da lama, tirar do poço? Final do verso 13, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Esse era o lugar dele estar, profetizando. Eu quero então deixar aqui registrado que, usando a alegoria, que Deus pode, com certeza, ver a situação e o poço que você está. Eu não estou dizendo apenas recursos materiais que Deus pode estar trazendo sobre a sua vida. Você pode estar num poço emocional e Deus vai te tirar de lá. Você pode estar num poço espiritual e Deus vai te tirar de lá. Apenas creia que Deus é o Deus que conhece o coração de cada um. O poço não é lugar para ninguém estar. Creia que Deus vai te tirar desse poço, seja qual for ele na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a minha vida, a cada dia, a cada instante. Creia que essa palavra é para você.